O Bitcoin continua na sua escalada impressionante e está se aproximando dos 57 mil dólares americanos. Com essa valorização, muitas pessoas começam a se questionar: ainda dá tempo? Ainda é hora de comprar o Bitcoin? E é essa pergunta que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Então, antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua inscrição aqui no nosso canal. Lançamos recentemente o canal do Cointelegraph Brasil aqui no YouTube e é a sua inscrição que faz com que a gente consiga continuar produzindo conteúdos diariamente. Então, dá um pause aqui agora no vídeo, se inscreve, já deixa o seu like também, porque isso vai ajudar muito a gente, beleza? Então, sem mais delongas, indo direto para o mercado nesse momento está assim, Bitcoin na iminência de voltar a romper os 57 mil dólares, o Ether voltou a passar dos 3.200 dólares também, depois de bastante tempo. Aqui dos principais, a gente consegue ver que a Solana está mais ou menos lateralizada nesse último período com 108 dólares, BNB quase com 400 dólares, mas de qualquer forma o que a gente consegue ver é que o mercado de uma forma geral está muito verde, está muito otimista e o principal, está dando muito resultado. Vou vir aqui no CoinMarketCap para ficar mais fácil, para mostrar o gráfico para vocês, ó, acabou de atingir 57 mil dólares. Para mostrar um gráfico do quão simbólico é esse valor. Se a gente pegar aqui a última semana, é coisa de maluco, né? O quanto valorizou. Estava no 51 mil, agora tem 57. Se a gente puxar os 30 dias, também, ó, de 42 mil dólares para 57 mil dólares em 30 dias. Isso é uma valorização monstruosa, uma valorização bizarra. É claro que a gente sabe que não necessariamente o que aconteceu no passado vai se repetir, mas a gente vai entender ao longo do vídeo de hoje o que está ocasionando essa valorização, né? Um dos fatores que estão ocasionando essa valorização. Último ano, a gente também consegue ver a valorização bastante expressiva do Bitcoin, especialmente se a gente comparar com outros ativos, como o ouro, que a gente também vai comparar aqui hoje no vídeo, mais para frente. Mas eu quero ver desde quando não atingia esse valor. Então, vou puxar aqui um pouquinho o gráfico, vou aumentar, e aqui a gente chegou. Ou seja, não atingia esse valor de 57 mil dólares americanos, mais ou menos aqui, ó, desde o período de novembro de 2021. Novembro de 2021, início de dezembro de 2021, foi a última vez que tinha atingido a marca de 57 mil dólares. No caso, a gente estava vindo de uma queda, né? A gente consegue ver aqui que o gráfico estava vindo de cima, que foi justamente ali quando a gente teve all-time high, que depois teve a queda do Bitcoin, a queda do preço, né? Mas já fazia, ou seja, 2 anos e meio que o Bitcoin não atingia essa marca, uma marca bastante expressiva. E no caso do Ether, que também voltou a romper os 3 mil dólares, é um período bastante longo. Se a gente botar aqui o último ano, o Ether também valorizou ali de 1.600 agora para 3.200, ou seja, já dobrou o seu valor. E se a gente for ampliando para ver quando bateu 3.200, foi aqui, ó, 3.000, 3.000, 3.400. Foi ali também em abril de 2022. É um período já bastante considerável, né, desde que não batia esse valor. E isso, todas essas criptomoedas aqui a gente vai conseguir ver da mesma forma. Se a gente abrir o gráfico da Solana, a gente vai ver nos últimos um ano aqui como é que tá. Saiu de 20 dólares para 108, multiplicou por 5 vezes. E isso diversas criptomoedas estão experimentando essa alta, né? Essa alta a gente consegue ver também que ela começou ali no final de 2023. Vou voltar ali para o Bitcoin, porque vai ficar um gráfico mais assertivo, né? A gente consegue ver que essa alta ela vai ser intensificada realmente ali no final de 2023, mas aqui teve um boom, já foi no início desse ano, ali em janeiro, fevereiro já desse ano, com uma explicação bastante lógica, que é o ETF de Bitcoin. O ETF de Bitcoin Spot, o ETF de Bitcoin à vista, está gerando uma força compradora muito grande no Bitcoin e, por consequência, está trazendo muito capital para as criptomoedas de uma forma ampla. Se a gente pegar aqui um gráfico onde a gente consegue comparar os ativos, a gente consegue ver que o Bitcoin, comparado aos últimos 12 meses, tá? 27 de fevereiro de 2024 para trás, só o Bitcoin valorizou 142%. Isso em dólar. O Ether, 98,39%. 100%. De novo, isso em dólar. Se a gente olhar o ouro nesse mesmo período valorizou 11%. A Nasdaq, 39%. Então a gente consegue ver que o Bitcoin está tendo realmente uma performance muito grande, muito forte em relação a outros ativos que, inclusive o ouro. A gente falou do ouro, né? O ouro é o maior ativo do mundo em capitalização de mercado. O ouro tem 13 trilhões de dólares de market cap. O Bitcoin ele já está aqui na 10ª posição
desde que ele voltou para casa dos 50 mil dólares, ele voltou a ser um ativo trilionário, né, que vale mais em capitalização de mercado do que $1 trilhão. Então aqui ele já está em 10º lugar, bem próximo da meta. E só uma curiosidade é que a Nvidia, né, que ficou tão famosa aí nesse último período por causa dos resultados apresentados por ela, então ela já está aqui na 5ª posição, já está valendo mais do que a prata, só a Nvidia. Mas enfim, o Bitcoin está tendo um resultado no último ano, nos últimos 12 meses, melhor do que o ouro, por exemplo. E isso não só o ativo simplesmente, né? O Bitcoin simples e puro. Se a gente olhar também os ETFs de ouro, os ETFs de Bitcoin, no último período, desde que foi lançado, os ETFs de Bitcoin Spot têm atraído muito mais atenção do que os ETFs de ouro. Atraído muito mais atenção, não no sentido de que eles já estão negociando no maior volume, mas no sentido de que a gente tem visto volume migrando do ETF de ouro para o ETF de Bitcoin. E o ETF de Bitcoin, que nem a gente já comentou em outros vídeos e a gente já falou aqui nesse vídeo também, é um dos grandes responsáveis justamente pelo aumento da pressão compradora, pela demanda de compra que está acontecendo dentro do Bitcoin, dentro das criptomoedas. Aqui a gente consegue ver que aqui a gente tem a variação diária de todos os ETFs de Bitcoin. Todos os ETFs de Bitcoin a gente tem essa variação diária. Só o ETF da BlackRock, por exemplo, que era um ETF que não existia, um ETF que foi lançado agora, ele já está rodando, ele já tem cerca de 132 mil Bitcoins. Isso é muito Bitcoin. O da Fidelity vai atingir a marca de 100 mil Bitcoins também, provavelmente nas próximas semanas. A gente consegue ver que ele já está com 97 mil Bitcoins, enquanto o da BlackRock está com 132. O primeiro colocado ainda é o da Grayscale, com 444 mil, mas de qualquer forma a gente sabe que o da Grayscale está em queda. Por que o da Grayscale está em queda? Estou até dando mais um aqui para facilitar a visualização de vocês. Por que o da Grayscale está em queda? O da Grayscale está em queda principalmente por causa das taxas desse ETF, que é 1,5%. Então a gente tem visto um fluxo muito grande saindo da Grayscale indo para as outras, um fluxo muito grande. E o porquê que a Grayscale, apesar de ter essa taxa toda, tem tantos Bitcoins? Porque ela não era um ETF. O GBTC ele era um trust que não era um ETF, conseguiram via justiça, eles foram muito importantes para o fator de convencimento da SEC para poder aceitar, para poder aprovar os ETFs de Bitcoin Spot. Então, na verdade, o que a gente está vendo é, desde que viram um ETF, os cotistas estão se desfazendo das suas posições no GBTC e indo para outros. Aqui, ó, diariamente, isso daqui é o quanto o GBTC perde, tá? Por dia de Bitcoin. E aqui, quanto que os outros por dia estão ganhando de Bitcoin. No dia 26 de fevereiro, ou seja, ontem, foi o dia que o GBTC menos perdeu Bitcoin desde que a comercialização foi aberta. Eles perderam apenas 920 Bitcoins. Os outros tiveram um fluxo positivo de 8 mil Bitcoins. Ou seja, se a gente fizer o delta, né, um menos o outro, a gente vai ver que foram 7.205 Bitcoins de entrada no mercado cripto, de fluxo positivo, de demanda. 7.205, vou puxar aqui a calculadora, 7.205 dividido por 900. O que é o número 900? 900 é o número de Bitcoins que são minerados, que são gerados diariamente. Então aqui a gente consegue ver que só ontem os ETFs de Bitcoin Spot demandaram 8 dias inteiros de mineração. 8 dias inteiros. Se a gente parar aqui e fizer essa conta, só ontem foi um número super positivo. Mas se a gente for ver, já teve outros dias que tiveram um número maior, 12 mil Bitcoins, 10 mil Bitcoins. Ontem foram 7.250. Então, essa é a pressão diária de compra somente dos ETFs de Bitcoin Spot que a gente está tendo. Então, esse fluxo, essa pressão de institucional está muito alta, está muito elevada. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, o quanto já foi negociado, né, o volume de negociação dos ETFs de Bitcoin Spot. Já foram mais de 55 bilhões de dólares. Esse é um valor que realmente é um valor monstruoso. Essa outra planilha que eu separei aqui para vocês, tem que é do Alexandre, que lá no Twitter é o @Alexandre_ETF. É um trabalho muito legal isso que ele faz. Enquanto essa planilha aqui, a gente tem o dia a dia, nessa do Alexandre a gente tem o saldo de quando começou e como está agora. Então aqui, por exemplo, quando começou o GBTC,
quanto que tinha e o quanto que tem agora. Isso é um número bem relevante, porque a gente consegue ver qual foi o tamanho dessa sangria, né, desse fundo, por exemplo. Eles tinham 620 mil bitcoins e já perderam 175 mil, né, que dá justamente esses 444.466. E qual foi o fluxo no último dia, né, fechado, tem aqui. Enfim, são planilhas complementares, mas é bem interessante o trabalho do Alexandre. Quem quiser, segue ele lá no Twitter, que é um trabalho bem legal e a gente usa bastante aqui até nos nossos vídeos. Mas enfim, é uma pressão compradora muito grande. E o que a gente tem visto é que essa pressão compradora só está crescendo, não está diminuindo. E a gente tem um outro fator que vai fazer com que o Bitcoin ele se torne um ativo cada vez mais escasso. Que evento é esse? Para quem não sabe o que é, vou colocar um card aqui agora nesse momento, que é o halving. Também vou colocar na descrição o link desse vídeo. O que é o halving do Bitcoin? Halving é um evento no qual a mineração do Bitcoin vai passar a minerar a metade de novos Bitcoins, ou seja, a recompensa pela mineração do Bitcoin vai diminuir pela metade. Se hoje, diariamente, são gerados 900 Bitcoins, vão passar a ser gerados apenas 450 Bitcoins. É um evento que acontece, em média, a cada 4 anos, e a gente até brinca, né, que é a nossa Copa do Mundo. O último aconteceu em maio de 2020, e esse agora está previsto para acontecer no finalzinho ali de abril de 2024. Porque pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas provavelmente vai ser entre o dia 18 e o dia 22, não deve fugir muito disso não. Mas de qualquer forma, faltam cerca de 50 dias para o lançamento, faltam cerca de 50 dias para o halving do Bitcoin. Countdown, a gente já pensa em lançamento, né? Faltam 50 dias, cerca de 50 dias para o halving do Bitcoin, e nesse momento a produção de Bitcoin, digamos assim, vai ser reduzida pela metade. Ou seja, o Bitcoin ele vai se tornar um ativo cada vez mais escasso. Então, muito provavelmente a gente vai ter aí um choque de demanda muito grande. A tendência que a gente vê do mercado hoje é essa demanda aqui continuar. Esses ETFs continuarem demandando tanto quanto estão demandando atualmente. Então, vai ser ali um fluxo positivo de 4, 5 mil Bitcoins por dia. E não seria de se estranhar se a gente visse ainda até metade desse ano, talvez no início do segundo semestre desse ano, um ETF de Ether Spot. Então, toda a pressão compradora que a gente está vendo ali no Bitcoin, potencialmente, a gente vai ver também no Ether ainda esse ano. Se não for esse ano, vai ser no início do ano que vem. Já tem gestoras gigantes, que submeteram um pedido de aprovação desses ETFs. Uma delas é a BlackRock. E a BlackRock, a gente sabe muito bem que uma demanda da BlackRock, uma solicitação da BlackRock, que é a maior gestora de ativos financeiros do mundo, é totalmente diferente de uma demanda de uma gestora menor. Então, a BlackRock já está com essa demanda na SEC, que, para quem não sabe, é a CVM americana. E a SEC já pediu o adiamento da resposta uma vez, o prazo atual é maio desse ano, maio de 2024. Se vai ser em maio, se vai chegar em maio, eles vão pedir um novo adiamento, a gente não sabe. Mas, ainda esse ano, muito provavelmente, a gente vai ter uma resposta mais sólida do que vai acontecer. Então, o Ether, que hoje está aqui na 25ª posição de ativo mais valioso do mundo, passou hoje, né? Porque ele estava atrás, por exemplo, da Johnson & Johnson, hoje mais cedo, quando eu vi. 25º ativo mais valioso do mundo, muito provavelmente ele vai ainda ter uma valorização também, vai ganhar algumas posições e tudo mais. Isso não é nenhuma recomendação financeira, isso não é nenhum conselho, isso não é nenhuma recomendação de compra ou conselho financeiro. Isso daí é apenas o que a gente está vendo de tendência do mercado. O mercado está muito otimista, a gente pode ver aqui que ele está no otimismo, ele está quase que na ganância, realmente. Passou de 57 mil e passou de passagem, já está em 57.200 dólares. Então, o que a gente pensa nesse momento ainda é o momento de comprar Bitcoin. Eu, particularmente, Paulo Aragão, eu continuo me expondo em Bitcoin, eu continuo me expondo em Ether, continuo comprando frações dessas duas criptomoedas. E eu sempre que posso vou comprando fração, fazendo o método DCA, que é o Dollar Cost Averaging, ou seja, o preço médio, o custo médio em dólar. A gente sabe que é difícil quando a gente comprar quando está em alta, assim, né? Realmente. Comprar quando está nesse momento, a gente, racionalmente falando, a tendência é que tenha uma correção, que tenha uma realização de lucros. Essa realmente é a tendência. Mas pensando no longo prazo, eu prefiro me expor em 57 também, do que esperar um momento futuro para poder entrar e estar em 60.
sabe? A gente já está vendo o Bitcoin rompendo a alta máxima histórica em diversos países ao redor do mundo, por causa da valorização do dólar perante a moeda do local. A Argentina é um caso, a gente está no all-time high na Argentina agora, em pesos argentinos, mas eu não vejo como... Eu, Paulo Aragão, particularmente, eu não vejo como tão distante mais a uma all-time high em dólar também. Nesse momento, a gente está, o quê? 20% distante da all-time high. A máxima histórica do Bitcoin foi, tá 16%, 17%. A máxima histórica do Bitcoin foi cerca de 69 mil dólares americanos. Dá um zoom aqui para vocês para facilitar. 68.789 ali em 2021. E nesse momento a gente está cerca de 16% abaixo desse valor. Então, sendo sincero, não estamos tão distantes assim mais da all-time high do Bitcoin. E, de novo, o mercado está muito otimista. O mercado está crescendo bastante, a gente tem visto uma força compradora crescendo e a gente sabe que vai acontecer o halving onde o Bitcoin vai se tornar ainda mais escasso. Então, com isso, de novo, o otimismo do mercado cresce e a tendência, ao menos, é que continue crescendo cada vez mais. E para fechar esse vídeo, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo qual é o sentimento de vocês no momento. Vocês estão otimistas com o Bitcoin? Vocês estão otimistas com o mercado cripto? Vocês acham que vai ter uma super correção agora? De novo, eu particularmente acho que a gente vai ter uma realização de lucro por parte tanto de institucionais quanto de varejo, então a gente vai acabar tendo, na minha opinião, alguma correção. Não estou falando, que nem alguns analistas estão falando por aí, que a gente vai para os 40, 45 mil dólares. Mas eu acho sim que a gente vai ter alguma correção antes de voltar à alta e romper a all-time high. Pensando no curto e médio prazo, tudo pode acontecer, mas no longo prazo eu estou muito otimista para o mercado cripto de uma forma geral. Então coloca aqui embaixo no seu comentário sobre a sua opinião, sobre o que você acha que vai acontecer. E eu estou colocando aqui do lado para vocês um vídeo explicando o que vai acontecer com a mineração do Bitcoin depois que o último Bitcoin for minerado, que vai ser lá para 2140. Mas o que vai acontecer? Vê o vídeo que lá a gente explica tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no Cointelegraph Brasil no nosso próximo vídeo. Valeu!